Devido ao precedente ser um instrumento de efetivação da segurança jurídica, não é difícil depararmos com petições, onde o advogado faz algumas citações de julgados para a fundamentação da sua tese, sem a devida observância e distinção entre sentença e precedente. Eu sou Roberto Almeida e neste 9º vídeo da série nós vamos falar justamente sobre essa distinção entre sentença e precedente. Olha, quem saiu da academia até 2015 aprendeu que a sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Lembram disso? Pois é, mas com a entrada em vigor do Código de Processo Civil 2015, a definição para os pronunciamentos jurisdicionais, como sentença, decisão interlocutória e despacho, ficou melhor entendida, Porque, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil de 2015, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ou seja, o CPC 2015 não exige mais o fim da extinção do processo para que o pronunciamento jurisdicional seja considerado como sentença, Veja que antes a sentença encerrava o processo. Agora, com o CPC 2015, a sentença encerra apenas uma fase, que é a fase de conhecimento. Agora, por que apenas a fase de conhecimento? Porque em seguida inicia-se uma outra fase, A fase de cumprimento de sentença. É a fase de execução de sentença que a gente aprendeu anteriormente, Bom, nesta fase de execução, a sentença é o pronunciamento que encerra o processo de execução, mas encerra em tese. É que, na verdade, nem sempre a sentença extingue a fase de conhecimento ou a fase de execução definitivamente, porque caso as partes, os litigantes, se eles interporem algum recurso ao tribunal, haverá um prolongamento dessas fases, Agora observe que neste caso, a sentença somente irá extinguir a fase de conhecimento ou a fase de execução se não houver recurso para o tribunal, Porque se ocorrer algum recurso, quem vai encerrar as fases do processo será o acordo, Aquele acordo proferido pelo tribunal que vai julgar o último recurso. Bom, mas veja bem, a sentença ela pode ter o seu conceito norteador ali como sendo a totalização da expressão jurisdicional manifestada ao se extinguir a fase cognitiva do procedimento comum, ou se terminar a execução. Tendo-se com isto aí uma distinção entre os institutos. Então é importante que você compreenda de que o Instituto da Sentença e o Instituto de Procedimento Judicial, eles são bem distintos, Veja que ao materializar uma decisão de um caso concreto, o julgador ele pode utilizar-se de um procedimento para exarar a sua decisão, no qual esteja ali composto por um precedente, Então, dentro desta sentença, pode ocorrer a presença de um precedente. Mesmo assim, apesar de muito próximos esses conceitos aí, essa utilização de sentença e precedente judicial, eles são diferentes, eles são distintos, E é neste ponto que eu gostaria de que você tivesse o maior cuidado antes de fazer a citação na sua petição. É porque o precedente não possui característica de coisa julgada,
E ele também não tem como objetivo delimitar a norma individual do caso concreto. O precedente judicial visa determinar uma diretriz para a solução de casos semelhantes e futuros, né? De casos análogos futuros, conforme nós já vimos aqui nesta série em alguns vídeos anteriores, né? Mas e a sentença? Bom, a sentença, ela procura restabelecer o status quo das partes que estão em conflitos, das partes que estão em litígio, né? E este entendimento com relação à sentença, né, também se aplica ao comparar o acórdão com o precedente judicial. Isso porque o acórdão ele é muito semelhante a uma sentença. O que faz distinguir um da outra, ou seja, um acórdão da sentença, é o aspecto da colegialidade quanto à decisão emitida pelo acórdão. Ou seja, o acórdão ele é emitido pelo órgão colegiado, enquanto que a sentença ela é emitida pelo juiz singular. Bom, diante disso, para você fazer boas citações, é importante que você saiba distinguir um precedente judicial de uma sentença apenas. E não pode esquecer de que uma sentença ela só vai ser considerada um precedente quando ela for invocada como razão de decidir para um segundo caso similar. Se ela não for invocada para a decisão de um caso similar, de um caso análogo, ela não vai ser considerada um precedente. Por isso, você deve ter bastante atenção antes de você fazer a citação na sua petição, você distinguir bem se você está fazendo a citação de um precedente ou de apenas de um julgado. Tudo bem? Se você gostou, deixe aqui seu comentário, compartilha e me segue para receber mais dicas como esta. Até o nosso próximo vídeo.